Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Anderson Giraldelli. Tenho trazido alguns vídeos, tentado ajudar o pessoal aí no CorelDRAW, no Photoshop, especialmente nas coisas do design, né? Porque o design é o seguinte: se você aprende um editor de software e você aprende o conceito, você vai conseguir aplicar em vários editores de software, porque os princípios básicos são os mesmos: sombras, desfocagem gaussiana, transparência, toda essa parte de vetorização muda muito pouco de um para o outro, tá? E hoje estou trazendo esse vídeo aqui em resposta a alguns comentários que teve naquele vídeo, naquela postagem do Facebook, né, que o pessoal pediu para tratar, para trazer um material sobre sombras, né, sombras realistas, sombra projetada. Então tá aí o material, é um vídeo bem legal, aí dá para você aprender muita coisa e enriquecer bastante o seu conhecimento nessa parte de sombras aí, se você está começando no Core ou mesmo se você já está um pouquinho intermediário e tal, você já vai conseguir fazer bom uso desse material aí, tá joia? Tem o canal no YouTube, meu Instagram, pessoal, tô lá ajudando vários designers, então se você quiser me seguir lá, vai ser um prazer estar com você compartilhando aí os meus conhecimentos, tá joia? Vamos pro vídeo então e espero que você goste. Eu separei algumas imagens para a gente poder trabalhar aí. A primeira delas é essa aqui, ó, é uma sombra no chão, né, com um aspecto de como se fosse um objeto que ele tá no ar, né, e tá fazendo sombra. Essa aqui é tipo uma sombra de parede, tá? Objeto bem encostado, então é uma sombra menor. Todas elas a gente vai aplicar o princípio básico é o mesmo, tá? Aqui vou aplicar sombra nessa caneca e vou mostrar também para vocês uma maneira da gente aplicar dois tipos de sombra aqui nesse carinha aqui, tá? Então a primeira delas é essa aqui, ó. Nós vamos trabalhar bastante aqui com a... De início, nós não vamos trabalhar com a ferramenta de sombra do Corel, tá? Vamos trabalhar com a desfocagem gaussiana, que dá para você fazer, assim, milhares de coisas no CorelDRAW, né? Em todos os programas de edição, e a desfocagem gaussiana tá sempre salvando aí os designers, principalmente nessa questão de sombra, dá para fazer muita coisa. Beleza? Vou pegar a ferramenta de elipse aqui, então, ó. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastei aqui um pouquinho. Vou fazer mais ou menos desse tamanho. Você pode trabalhar, isso aqui é uma coisa de olho, é muito particular de cada um, tá? Vou colocar aqui na cor preta, então, e agora eu vou vir aqui, ó, em efeitos, desfocar e desfocagem gaussiana. Pessoal, eu não lembro, para quem está trabalhando com CorelDRAW mais antigo, se é a do 18 para cá, para fazer para ativar esse efeito aqui, você tem que converter primeiro em um bitmap, tá? Agora de uma versão para cá não precisa mais, ele já é automático e ficou bem melhor. Aqui já está com 19, mas você pode trabalhar aí, vai trabalhando a gosto aí a maneira que você achar melhor, beleza? Bem simples, ó. Fiz uma desfocagem gaussiana. Você pode falar assim, Anderson, mas tá feio, né? Nossa, tua sombra aí tá muito. Tá, realmente, ela tá muito escura, tem que tomar bastante cuidado com isso. O que que eu vou fazer agora? Vou aplicar uma transparência nela, tá? Vim aqui na ferramenta de transparência, vou clicar aqui, ó, na transparência de fonte, e ele vai abrir todo esse menu aqui para mim, ó. Quando ele abrir esse menu, você pode fazer essa opção trabalhar aqui, tá? Ou você pode vir aqui, ó, também, que aí ele vai abrir a janela, você vai conseguir trabalhar melhor aí a sua sombra, tá? Você pode reverter, mas no nosso caso aqui nós não vamos reverter, vai ficar assim mesmo. Joia? Então, feito isso, ó, eu tenho aqui uma sombra bem simples, bem tranquila. Se eu quisesse diminuir ou aumentar essa sombra, deixar mais maior, menor, eu posso trabalhar. Se você falar assim, Anderson, eu quero deixar ela com mais transparência, é só você converter ela em um bitmap e aí você ativa a transparência novamente. Você tem autonomia aqui para você fazer a transparência que você quiser sem perder o formato, beleza? Bem fácil aqui, bem tranquilo, pessoal. Não precisa se preocupar. E se você quiser, por exemplo, aqui dar um Ctrl V e diminuir um pouquinho a tua sombra aqui, ó, para ela ter mais força no meio e mais nas laterais, isso aí você vai trabalhando e vai olhando, vai entendendo, assim, é a gosto, né? Você vai aprendendo aí, vai se descobrindo como designer. A segunda é essa aqui, ó. A gente pode usar o mesmo princípio, tá? Deixa eu até soltar isso aqui, da desfocagem gaussiana. Veja só, eu vou pegar aqui a ferramenta de retângulo agora e vou puxar aqui, ó. E eu puxei ela aqui, vou pintar ela de preto. Agora eu vou aproximar bem aqui para que vocês entendam, para que vocês vejam o que eu vou fazer, tá certo? Eu vou deixar aqui com 1 pixel de deslocamento, que aí já fica bacana. Joguei para baixo da camada, Shift Page Down,
e aí eu vou trazer ela para cá, ó, vou trazendo para cá. Aqui eu posso trabalhar o seguinte, ó, eu posso trabalhar com a sombra sem desfocagem, ele já tá me dando aqui, ó, a sombra, né? Eu posso trabalhar com a sombra sem desfocagem, ou eu posso fazer a desfocagem, que é o que eu acho que é interessante, que é bonito, que eu quero ensinar para vocês. Desfocar, efeitos desfocar, desfocagem gaussiana. Aqui vocês podem perceber que ela está com 18, ó, que é a mesma que a gente usou na anterior. Então tem muita desfocagem aqui, não vai ficar legal esse efeito para a finalidade que eu quero atingir. Então eu vou diminuir essa desfocagem, tá? A gente vai baixar bastante ela, de 18 a gente vai baixar para, sei lá, vamos dar uma olhada aqui, ver o que fica legal. Ó, aqui já ficou bacana, porque sumiu do lado esquerdo e sumiu aqui na parte superior. Então já deu uma boa diferença, né? E aí você pode trabalhar aqui as distâncias. Quanto mais distância, pessoal, é melhor você dar uma desfocagem maior, porque daí ele não fica assim aquele aspecto mais seco, assim, um jeito de dizer. Agora, essa transparência aqui, essa sombra, tá muito forte também. Então a gente vai dar um pouquinho de transparência nela para ela ficar com um aspecto mais bonito, tá? E quanto mais próximo do chão, né, vamos dizer assim, ou da parede que você quiser determinar essa sombra, a desfocagem tem que ser menor, tá? E a transparência também tem que ser menor. Então, por exemplo, eu quero deixar isso aqui assim bem pertinho do chão, né? Como se ele tivesse realmente uma sombra mínima. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a desfocagem. Aí eu consigo trabalhar de uma maneira que fique uma sombra bem legal, bem bonita. Ó, vou trazer aqui bem pertinho da borda, ó, bem pertinho, e você vai entender. Ó, olha só como já pegou aqui, por exemplo, uma sombrinha aqui, ó, bem pequena, e aí você vai trabalhando aí com esse tipo de sombra que é a desfocagem gaussiana. Se eu colocar um background aqui, ó, mesmo que ele for cinza, ele vai destacar um pouquinho mais aquela sombra que a gente fez ali. Deixa eu colocar aqui para que vocês entendam bem certinho o que eu estou dizendo. Ó. Tá vendo? Percebe a sombra? Então essa é uma sombra realista. Está dizendo o quê? Que esse objeto está bem perto da parede ou do chão, né? Assim, aonde você for trabalhar isso aí. Aqui da caneca, pessoal, eu vou dar um exemplo da sombra projetada, a sombra que vem por padrão no Corel, que ela está aqui, ó, ela está em cima da transparência, tá? Ela está bem aqui, a primeira desse menu. Aqui, quando você acionar ela, ela vai abrir essa opção aqui de pré-definições. Tem várias pré-definições aqui, ó. Várias. Eu vou usar essa aqui, mas antes de usar, eu quero mostrar para vocês um detalhe. Essa caneca aqui, ela tem um fundo transparente. Tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, pegar aqui essa cor e vamos trabalhar aqui. Vou mudar aqui um pouquinho para que vocês consigam enxergar bem aí o que eu estou querendo mostrar. Tá? Essa caneca aqui ela tem um fundo transparente e ela é um PNG. Então vocês estão vendo que o tamanho dela aqui, ó, é maior. Ó. Aqui está sobrando um pouquinho. Deixa eu acionar a ferramenta de forma, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Acionei aqui a ferramenta de forma e então tem uma sobra aqui. Então agora eu vou usar a sombra projetada do Corel, que é a ferramenta que já é para isso, né? Peguei aqui a sombra projetada e eu vou usar essa aqui, ó, perspectiva superior à direita. Quando eu clicar nela, ele vai fazer uma sombra já projetada certinho, perfeito do meu objeto. Muito legal isso aqui. Só que vocês estão percebendo que ela está vazada aqui, ó. Isso, eu demorei um pouco para aprender e para entender isso. Ela fica um pouquinho vazada. E aí, por que disso? Por causa do PNG que está um pouquinho maior ali para baixo. Como que a gente vai corrigir isso? Vou eliminar a sombra aqui, vou pegar a ferramenta de forma e eu vou simplesmente puxar aqui para cima, ó, até no limite até no limite aqui. Isso pode acontecer também nas laterais, pode acontecer em outras situações de sombra. Então, você tem que ficar atento com isso para você entender bem certinho aí o que você tem que fazer em alguns momentos, tá? Então, vou pegar aqui novamente a sombra, vou vir aqui, ó, em perspectiva, né, superior direita. Quando eu apliquei aqui, olha o que aconteceu. Ela simplesmente veio do chão para trás certinho. Uma coisa bacana dessa ferramenta do Corel é que você pode trabalhar aqui, ó,
desfocagem gaussiana, interna, central, externa e média, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, gaussiana, que é a mesma que a gente trabalhou nos anteriores. Eu posso trabalhar aqui a transparência dessa sombra, eu posso deixar ela mais escura, menos escura, e a desfocagem aqui nessa peninha, ó. Ó, eu vou trabalhar aqui a desfocagem. Olha como fica bonito, como dá bastante diferença no material quando você trabalha isso aqui, ó. É legal, né? Bacana. E aí você pode trabalhar com diversos fundos aí e trabalhar a sua sombra do jeito que você gostar. Aqui tá esquisito porque essa caneca tá dizendo que tem luz vindo de cima para baixo. Então tá faltando aquela sombra do chão, aquela sombra mínima que a gente fez no card anterior. Eu vou aplicar o mesmo conceito, né, do card anterior, vou aplicar aqui e mostrar para vocês. Então eu vou aproximar aqui dela e vou fazer o seguinte, vou pegar a ferramenta elipse e vou puxar ela aqui, ó. Vou puxar ela aqui. Isso aqui não tem muita regra, tá, pessoal? Porque ela vai ficar por trás aqui da nossa caneca. Você pode fazer isso com a base spline também, não tem problema. Enfim, o ideal é você atingir aqui certinho, né, os limites aqui da canequinha aqui que a gente está trabalhando, tá? Peguei aqui um pouquinho a ferramenta de forma e eu vou puxar aqui, ó. Até com a base spline eu gosto de trabalhar com ela porque ela é mais rápida para fazer esse tipo de coisa. E agora deixa eu puxar aqui um pouquinho. Pronto, tá feito aqui, ó. Olha só, vou pintar de preto aqui igualzinho nos outros, tá? Mesma coisa. Vocês vão ver como vai ficar bacana como vai dar muita diferença aqui essa aplicação. Vou puxar ela aqui um pouquinho para baixo, ó, uns 2, 3 pixels para baixo, e vou jogar ela para baixo da camada. Já apareceu ali, ó. Agora a gente vai vir aqui e aplicar a desfocagem gaussiana. Quando eu apliquei a desfocagem gaussiana, olha só que bacana que já ficou esse efeito aqui, ó. Tá com 2.9, é bem pouco mesmo que a gente precisa, tá? Não precisa muita coisa aqui não. Aí, ó, você pode trabalhar aqui mais ou menos a quantia que você achar que fica legal. Aqui eu acho que a sombra mínima aqui já vai fazer muita diferença aí na nossa caneca, porque agora realmente parece que ela está no chão e tem uma sombra projetada, tá joia? E por último esse cara aqui, ó, mesma coisa da caneca, você pode, o PNG aqui, ó, tá para cima, né? Então o ideal seria, se fosse trabalhar com sombra projetada, puxar ele aqui até na altura do sapato. Vou dar 2 cliques aqui. Eu estou usando a ferramenta de forma, tá, pessoal? Essa ferramenta ela está no F10, é o atalho dela. Cada vez que você dá 2 cliques, ela cria um ponto e você consegue trabalhar, então, fazer os cortes aí e tal. Teve alguém até que comentou nessa postagem que sofre muito com a ferramenta de forma. É uma das ferramentas que eu mais uso e ela realmente, eu acho que ela é muito simples de trabalhar depois que você aprende o conceito dela, tá? Não é assim aquelas coisas para sofrer tanto, não. Dá para trabalhar bem com ela. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Agora a gente pode escolher uma outra perspectiva aqui pro cara, para frente. No caso, para frente não vai dar porque tá vazando, né, o nosso card, só se fosse diminuir bastante ele. Mas vamos jogar aqui pro lado esquerdo. E aí eu vou puxar aqui, deu a mesma coisa aqui, ó. A sombra aqui está pegando para cima do sapato dele. E aí a gente pode trabalhar aqui com a desfocagem gaussiana para tirar um pouquinho aquele aspecto ali de defeito, né, por causa do PNG. E pode trabalhar aqui a mesma coisa nessa sombra aqui, ó, que eu mostrei para vocês lá. Agora eu vou pegar a base spline e a gente vai fazer aqui só a forma do sapato dele, ó. A base spline é uma ferramenta intuitiva. Cada vez que você dá um clique, ela cria um ponto, ó. Dá um clique, ela cria um ponto e ela vai fazendo curva. Então, para fazer essa sombra aqui, o que você precisa? Você precisa só desse pedacinho aqui do sapato, ó. Você não precisa fazer o sapato todo e nem pegar a ponta do sapato ali, tá? No último aqui ele fez a junção, tirei a borda, joguei uns 2 pixels para baixo e para trás, e agora eu venho aqui em efeitos, desfocagem gaussiana, e eu vou jogar para baixo da camada aqui, ó.
Opa, olha lá, para baixo da camada. Olha só que bacana que ficou, né? A diferença que já dá, apesar de que essa aqui tá muito forte, essa desfocagem. Vou diminuir um pouquinho, diminuir porque ficou grande mesmo, para 1.8 e vou jogar para dentro do sapato dele ali, ó, para realmente para sumir um pouquinho e um pouquinho de transparência, ó. 27. Vamos ver aqui, essa parte aqui que está incomodando um pouco, a gente vai diminuir ela. Aí, agora sim, ele ficou com uma sombra bacana. Fazer a mesma coisa aqui a gente pode fazer, tá? Na verdade, aqui teria que dar fazer um estudo aqui, porque a parte de baixo, teoricamente, do sapato aqui, tem mais sombra, né? Então tem que ficar atento a esses detalhes também. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Puxei aqui. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos pintar de preto e vamos descer ela um pouquinho e dar uma desfocagem, jogar para baixo. Dar uma desfocagem aqui. Então tá feito aqui a nossa desfocagem. Ó, lembra que eu expliquei, né? A questão embaixo do salto ali, aonde sai do salto pro peito do pé, tem que ter mais sombra, né? Porque tem uma elevação. Então pode ficar assim mesmo. Diminuir um pouquinho aqui, ó. Dá um pouquinho de transparência. E aí tá feito aqui a sombra. Fala assim, Anderson, se eu quisesse aplicar mais uma sombra nesse cara, eu posso copiar e colar ele e aplicar outra sombra pro outro lado. Aí ele fica com duas sombras. E você pode ir trabalhando. Então as sombras, pessoal, é um negócio que você tem que ir reparando, você tem que ir olhando os objetos. Na sua volta tem muita sombra, tudo tem sombra. Você vai reparando nessas coisas e você vai aprendendo a lidar com esse efeito muito legal que é a sombra, né? A gente tem esses dias eu coloquei uma postagem que até um rapaz comentou e eu não sabia disso, eu não lembro o nome dele, que ele disse assim, essa sombra aqui, ó, que os designers usam muito, que é esse espelhamento aqui, que uma sombra que na realidade ela não existe, tá? Isso aqui eu fui ver, né, e tal, ela não existe, mas é muito legal também que você só faz o espelhamento do seu objeto e aplica a transparência, né? E aí fica, e aí também você tem mais uma sombra aqui que você pode usar, né, no seu card aí no que você estiver fazendo, ó. Fica bem bonito, só que é uma sombra que não existe. Só que fica legal. Então, todos esses detalhes aí a gente vai aos poucos vai aprendendo. Espero que tenha ajudado vocês com essa aula. Um pouquinho aí, uma introdução sobre sombras, né? Tem muita coisa legal que dá para fazer, mas espero que vocês gostem aí, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.